Boa noite, amados, a graça e a paz do nosso Deus a todos. Hoje mais uma quarta-feira em que nós nos reunimos em nome de Jesus para podermos assim trazermos uma reflexão da parte de Deus para a sua vida, para a vida da sua família. E graças a Deus por essa oportunidade, por esse privilégio que o Senhor tem nos dado. E por isso nós estamos alegres, porque o Senhor tem nos sustentado. E por isso, nesse momento, eu quero dar as boas-vindas a você, a sua família, e que a graça e a paz do nosso Deus esteja com todos. E assim, possamos dar louvor ao nosso Deus nesta noite. Vamos começar com um louvor, depois voltaremos para a reflexão da palavra de Deus. Amém, glória a Deus. Deus abençoe ricamente a sua palavra, que ela possa se fazer morada no seu coração. Vamos adorar o Senhor. Desde já quero agradecer a oportunidade, como já disse, de estar mais uma vez aqui na casa do Senhor, louvando o seu santo nome. E lembrando aos amados que Deus está sarando a nossa nação. Breve estaremos novamente juntos para glorificar aqui neste lugar o nome do Senhor Jesus. E lembre-se, Deus está no controle. Deus nos ama. Não desista, não desanime. Deus está no controle. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei
Amém. Estamos de volta. Deus seja louvado. Graças a Deus. Bonito louvor para a honra do nosso Pai. Que o Senhor seja engrandecido e que possamos sempre ter essa oportunidade de louvar ao Senhor. Por isso não deixe de cantar, não deixe de louvar, porque o nosso Deus, Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o louvor, toda a majestade. Deus merece tudo, porque nós temos a vida e quem nos deu a vida foi Ele mesmo, graças a Deus. Eu tenho falado aqui em algumas semanas anteriores em alguns temas que eu realmente gosto de falar, e talvez não porque tenha muito apreço pelo tema, mas porque esse próprio tema ele fala comigo também. Nós falamos sobre a volta de Jesus, falamos sobre a gratidão, e hoje nós vamos falar de um tema em que todos estão envolvidos e que é muito importante para nós, porque sempre a gente tem que estar tocando nesse assunto para que a gente venha saber como é que nós estamos, como é que está a nossa vida hoje em relação ao pecado. O pecado, esse que nos afasta de Deus, este que tira a glória de Deus das nossas vidas. E por isso nós devemos estar sempre preocupados. Agora, se você não tem pecado, você não precisa estar assistindo e nem muito menos me dando a devida atenção. Mas se você me disser que não tem pecado, a própria palavra de Deus vai dizer que você está mentindo e ainda está fazendo de Deus um mentiroso. A gente vai partir de um texto que está lá no início da Bíblia, onde no versículo 15 a gente tem a primeira promessa da vinda de Jesus Cristo. Então, eu estou falando de Gênesis capítulo 3, dos versos 1 ao verso 15. Eu gostaria que você pudesse acompanhar comigo, você que está em casa, que está nesse momento participando comigo, está me acompanhando nesse momento, e está nesse momento prestando atenção nessa reflexão. O texto de hoje é Gênesis capítulo 3, do verso 1 ao verso 15, que diz assim: Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que vocês comerem dele, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, reconhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore que lhe proibi comer? Disse o homem: Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: O que você fez? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: Já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência
e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Convido você mais uma vez para orar comigo. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, Deus. Obrigado porque o Senhor tem falado conosco, tem nos abençoado. A tua palavra tem nos ajudado a compreender, a te conhecer, a também reconhecer quem somos diante da tua presença. Podemos reconhecer também que podemos te representar, se assim fizermos o melhor, se assim escolhermos andar no caminho do bem. Obrigado, Senhor Deus, por esta noite, que o Senhor Deus alcance todas as famílias e assim possa abençoá-las. Pai querido, nesse momento levanta aquele que está caído, ajuda a cada um de nós reconhecer as nossas falhas e pedir perdão. Obrigado, assim eu peço a orientação do teu Santo Espírito e que a tua palavra seja luz para as nossas vidas, para os nossos caminhos. Muito obrigado, em nome de Jesus, nós oramos, glorificamos o teu nome para sempre. Amém. Amém, graças a Deus. Não é bom pecar, mas pode se tornar pior quando nós tentamos encobrir o pecado, quando nós tentamos dar um jeitinho no pecado, e isso pode nos atrapalhar, porque somente Cristo tem o antídoto certo para nos livrar da maldição do pecado. Veja aqui alguns erros de Adão e Eva, erros que eles cometeram ao pecar. O primeiro erro que eles cometeram foi exatamente a desobediência. A palavra de Deus diz: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. A desobediência é a consequência de todo o mal. Quando nós obedecemos a Deus, quando nós andamos nos seus caminhos, temos vida e vida em abundância, porque Cristo está conosco, porque Deus está conosco, Deus está nos guiando nos caminhos mais tortuosos da vida. Mas isso nós temos que andar no caminho da obediência, já que o caminho da desobediência nos afasta de Deus, faz com que nós nos afastamos de Deus e, consequentemente, também perdemos a glória do Senhor, né? Então, a palavra de Deus diz: então o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sob o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e a descendência dela, e este lhe ferirá a cabeça e você ferirá o calcanhar. Consequentemente, a palavra de Deus ainda diz: a mulher ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará luz a filhos, seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você alimentará dela todos os dias da sua vida, ou se alimentará. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá do seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Veja que por conta da desobediência, todos três, tanto Eva como Adão, até a serpente, tiveram consequências terríveis. O pecado
olhando na esfera humana, para o desejo carnal, para o desejo da nossa carne pecaminosa, nós podemos dizer que o pecado é bom. Porém, o pecado, ele traz maldição espiritual. Ele é bom para a nossa carne. A gente gosta de pecar. Ou melhor, nós somos tendenciosos ao erro. Somos tendenciosos ao pecado. E por isso nós pecamos. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Todos nós somos pecadores. Romanos 5,12 diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então nós pecamos. Infelizmente nós pecaremos até o final. Temos que lutar contra o pecado? Temos que batalhar contra o pecado? Temos. Todos os dias há uma luta constante entre o espírito e a carne. E quem vencerá essa guerra, essa batalha? Claro, aquele que estiver melhor alimentado. Se eu não me alimento espiritualmente, consequentemente, estarei perdido, porque a carne dominará a minha vida. Por que muitos estão afastados dos caminhos do Senhor? Porque deixaram-se levar pela carne, e a carne foi dominando. E o interessante é que a palavra de Deus diz: é melhor não ter conhecido, porque eu acredito que quando nós nos afastamos, quando a gente se afasta, quando a gente volta lá ao erro, quando a gente volta lá ao mundo, lá, né? A Bíblia até compara que é como a porca lavada que volta para a lama. É como o cão que volta ao vômito, se alimenta dele, né? Então é algo trágico, é algo triste, é algo que nos traz uma tristeza profunda, mas ao mesmo tempo é muito mais forte do que o primeiro momento, né? Então, assim, o ideal é que nós não venhamos nos afastar dos caminhos de Deus, porque é muito perigoso experimentar as coisas de Deus, ser iluminado, participar, como diz ali Hebreus, porque se cair, é muito difícil retornar. Então, é melhor que nós venhamos lutar contra esse pecado. E só tem um jeito, é se alimentar espiritualmente, é ler Bíblia, é orar, é vir à igreja, é participar, é se doar ao trabalho de Deus, é ser fiel ao Senhor, é buscar a santidade, porque assim você terá forças para continuar. O mundo é muito cruel, nós temos 3 inimigos, e são 3 inimigos muito ferrenhos, que é a carne, o diabo e o próprio mundo. Então, são inimigos fortes. Não adianta a gente tentar brincar com esses inimigos, porque se tentarmos brincar, nós cairemos. A gente tem aqui o exemplo, nós acabamos de ler, de Adão e Eva. Eles acharam que era bobagem, acharam que era brincadeira, e aí então cometeram grandes erros, né? O primeiro erro foi exatamente a desobediência, né? A desobediência contra a palavra de Deus. No versículo 7 diz assim: e os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ou seja, eles não reconheceram, não foram humildes o suficiente para se voltar ao Senhor, porque eles poderiam ter voltado a Deus e ter dito: Senhor, nós pecamos, o Senhor falou, mas nós infelizmente desobedecemos. Não, o que eles fizeram? Eles tentaram dar um jeitinho. Eles pegaram as folhazinhas de figueira e se cobriram, né? Porque detectaram ali que estavam nus. O diabo, o mentiroso, enganou a mulher realmente. E o homem foi na ideia da mulher e desobedeceu a Deus também. Por isso toda a terra foi maldita exatamente por causa de Adão.
Por causa desse Adão é que o pecado entrou no mundo e por causa dele o pecado foi tomando as gerações até chegar onde nós estamos. E o salário do pecado é triste, porque o salário do pecado é a morte, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor, né? Eles não tiveram humildade para reconhecer o seu erro, pelo contrário, eles foram autossuficientes. Eles fizeram para si aventais ali com folhas de figueiras. E para quê? Para cobrir a nudez, para cobrir a vergonha, né? Para cobrir o pecado. Tentaram dar um jeitinho no pecado, né? E as questões espirituais jamais, elas podem ser resolvidas aí por processos ou intentos, de jeito nenhum, né? O quererem cobrir a nudez aqui é a prova real, né? De que eles foram despidos ali naquele momento da glória de Deus, né? Que está lá em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos, né? Afastados, carecem, né? Da glória de Deus, né? Romanos 5:1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, né? E o terceiro erro aqui é que eles se esconderam da presença de Deus. Deus pergunta ali: onde estás? Adão, cadê você? Eva, cadê você? Deus, ele visitava os dois todos os dias ali. Ia visitá-los ali para conversar, para orientá-los. E assim, havia uma paz maravilhosa. Eles viviam no paraíso, eles tinham tudo. Mas o ser humano é complicado. O ser humano, quanto mais tem, mais ele quer. O ser humano, Deus diz, anda por aqui, ele quer andar pelo outro lado. Ele vê o caminho certo, ele vê a luz, mas ele prefere andar na escuridão. Assim é o ser humano. É muito difícil. Porém, a gente vê aqui que eles tentaram se esconder da presença de Deus. E nada pode ser escondido da presença de Deus. Por quê? Porque Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é onipresente. Deus sabe de tudo, Ele está em todos os lugares, Ele conhece, Ele vê o mais íntimo do nosso coração. O Salmo 139 é um grande exemplo, né, que diz assim: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu estás lá. Se fizer no Sheol a minha cama, eis que tu ali estás também. Então não há, como diz também Hebreus capítulo 4, versículo 13, e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Às vezes você tenta fazer alguma coisa e acha que está fazendo no escondidinho, no escuro, ninguém está vendo, ninguém vai ler, ninguém sabe. Mas os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Nós jamais podemos nos esconder da presença de Deus, jamais. Por isso é importantíssimo esse tema para as nossas vidas, para que nós possamos ver aonde nós estamos, o que estamos fazendo, se estamos andando no caminho certo, se estamos andando no caminho errado, se estamos dando exemplo como servos de Deus, porque um dia nós iremos prestar contas de tudo. Então, queridos, o quarto erro aqui é exatamente porque eles justificaram o seu pecado, ou seja, eles deram uma desculpa ali para Deus, né? Disse o homem: foi a mulher que tu me destes. E a mulher disse: não, foi a serpente que me enganou, né? Cada um então vem com uma justificativa. Por quê? Porque é muito mais fácil a gente colocar a culpa sempre no outro. Nós estamos sempre apontando os erros dos outros.
Mas tem aquele ditado, né? Enquanto a gente aponta com o dedo, tem aqui, ó, 4 apontados para nós. A palavra de Deus vai dizer: aquele que julga com o mesmo peso será julgado, né? E a palavra ainda diz: nós não somos juízes. Nós não somos juízes. Juiz é Deus. Juiz é Deus. Então nós não podemos julgar as pessoas. Nós temos que amar as pessoas com os seus erros, sim, com os seus erros, com as suas falhas, amá-los, porque o amor, palavra de Deus, ele encobre uma multidão de pecados. Então, o amor faz bem, o amor é algo de Deus que vem para nós para que possamos distribuir a todos e não julgar, apontar o dedo. Isso é pecado. E é um pecado terrível, né? Porque a palavra de Deus, olha, enquanto você tenta tirar um cisquinho ali do olho do teu irmão, olha para a trave que está no teu. Não adianta, que não é assim, né? Então, meus amados, o que as Escrituras dizem sobre o pecado, né? O pecado é a transgressão da lei divina. O pecado é a desobediência contra as leis de Deus. O pecado é errar o alvo de Deus. O pecado é a separação de Deus. O pecado gera o abandono de Deus. Nós temos o exemplo de Adão e Eva, que a gente já leu. Nós temos o exemplo de Saul. Nós temos o exemplo de Sansão ali em Juízes 16, 20, que diz assim: então ela clamou, chamou Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado, né? Felizmente, Sansão perdeu a graça, perdeu a glória, perdeu o poder ali que Deus tinha dado a ele por conta do pecado, por conta da desobediência, né? A desobediência traz o mal para todos, né? Para os jovens, para as crianças, para os adultos. Então não tem escolha, né? Desobedeceu, vem consequência. Desobedeceu, vem com certeza aí as consequências do pecado. Talvez você cometeu um pecado agora e disse: ninguém vai me ver. Mas talvez lá depois venham as consequências. Então qual é o melhor? Ande no caminho certo. Ande no meio do caminho. É melhor do que andar ali à beira do abismo, que qualquer hora pode cair. Então, o melhor mesmo é buscar obedecer ao Senhor, né? Buscar obedecer ao Senhor. Graças a Deus, né? Glória a Deus. Nós aprendemos que o salário do pecado é a morte, né? E todo aquele que comete pecado, a palavra de Deus diz, ali em João 8,34, que é escravo do pecado, né? E o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa deixa e alcançará a misericórdia, né? Aquele que confessa e deixa, né? Não adianta confessar e continuar cometendo o mesmo erro, né? Não é por aí, né? Porque é pior a situação, né? Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Amém, pessoal? Glória a Deus. Tem aqui uma promessa anunciada no versículo 15, que diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, né? Deus estava dizendo ali para a serpente: olha, da descendência dessa mulher aí vai nascer alguém que vai pisar sobre a tua cabeça.
Claro, ele vai ferir o calcanhar ali, ele fere exatamente o calcanhar de Cristo ali quando Jesus é crucificado. Porém, Jesus esmagará a sua cabeça, derrotará de uma vez por todas Satanás, né? De uma vez por todas, Jesus pisará ali sobre a cabeça de Satanás e derrotará Satanás para sempre, né? Por isso essa luta entre a descendência da mulher. Quem é essa descendência da mulher? Somos nós. E aí sempre vai ficar essa rixa. Que rixa? Satanás tentando nos abater, tentando nos enganar sempre. Por isso nós temos que estar fortes. Só tem um meio de lutar contra Satanás, com as armas espirituais. Só tem um meio de lutar contra o pecado, com as armas espirituais. Se não for por aí, nós não temos como vencer a batalha. E aí então Deus, ele providencia aí as vestimentas da redenção, porque significa aí o ato da misericórdia de Deus ao homem que está em desobediência e pecado, né? Adão e Eva estavam nus, e ali o Senhor Deus, no versículo 21, ele faz túnicas ali de peles e veste, né, ali Adão e Eva. Já estava dizendo, olha, vai ter que sacrificar um animal, e esse animal seria o Cordeiro de Deus, né? João 19, 23 diz assim: tendo pois os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes. As vestes de Jesus foram tiradas e rasgadas para nos vestir. Ali a veste de salvação, a veste de poder, a veste de proteção e a veste da glorificação para as nossas vidas. Então que Deus te abençoe grandemente, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Não desista, não desista, porque se você se afastar dos caminhos de Deus, para voltar é pior. Não tente isso, não deixe isso acontecer na sua vida. Eu vou abandonar tudo, eu vou mudar, eu vou voltar. Não faça isso. Você será comparado à porca que voltará à lama e ao cão que volta ao vômito. Continue firme com Deus e Ele te abençoará. Que Deus abençoe a todos. Obrigado a todos vocês que estão aí do outro lado, que estão nos acompanhando através das redes sociais. Quero agradecer também nesse momento ao Delman, que está aqui conosco, nos ajudando nesse projeto. O prédio não está mais fechado. Nós estamos cultuando a Deus no domingo às 19 horas, tá bom? Então participe, venha. Se você não tem nenhuma comorbidade, se você não tem nenhum problema de saúde crônico, se você tem acima de 12 anos, eu estou sentindo falta dos jovens aqui. Cadê os jovens, né? Olha o que Deus disse ali para Adão: Adão, cadê você? Né? Cadê você? Então a igreja está toda preparada para atender você, tá bom? Você pode vir, as cadeiras estão sendo higienizadas, tem álcool na entrada, tem o medidor de temperatura, tem o distanciamento certinho, tá bom? Então participe conosco dos cultos aos domingos às 19 horas. E no domingo pela manhã, às 9 horas da manhã, nós temos a reflexão bíblica ali, um estudo da palavra de Deus na escola bíblica dominical, né, com o irmão Oséias. Então, Deus abençoe você, a sua família. Quero orar por você nesse momento. Pai, muito obrigado. Deus querido, obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos abençoado. Quero te agradecer pelas vitórias que o Senhor tem nos dado. Pai, continua com a tua igreja, continua abençoando teus filhos, guardando cada um, Pai. Nos livra da tentação do maldito, nos livra também dessa doença, dessa enfermidade. Obrigado, Pai, pelas curas estabelecidas pelo Senhor na vida dos nossos familiares, de alguns amados da tua igreja. Muito obrigado por tudo. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.